Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Conversa Significativa. O bate-papo que costuma acontecer aí no final do mês para inspirar a gente para o mês que está para começar, para nos inspirar aí com novas ideias, novos conhecimentos aí que nos ajudem a transformar aí o nosso dia a dia. A gente está gravando no dia 1º de março, não é fim de mês, é começo de mês, mas fevereiro deste ano aqui a gente teve carnaval, a gente teve outras duas conversas significativas, acabou que a gente saiu um pouquinho aí para março deste ano. Deixa eu fechar aqui os microfones, os microfones fechados. É isso. Hoje a gente tem um convidado especial aqui. Ele conhece muito aí do que a gente vai falar, tem aplicado isso na prática em grandes empresas, tem alguns cases aí diferentes e a gente vai misturar tudo isso com inteligência artificial, produtividade e tudo mais. Então vai ser um bate-papo bem bacana. Antes da gente entrar aí com o nosso convidado, eu queria falar do nosso apoio aqui no Conversa Significativa, que é a InoveFlow. O foco da InoveFlow é trabalhar com eficiência organizacional, né? Nós ajudamos pessoas e empresas aí a desenvolverem novas estratégias aí de gestão para lidarem de forma mais eficiente com o mundo que está cada vez mais dinâmico, né? Então, se precisar de apoio aí para fazer o teu espaço, o teu trabalho aí mais otimizado, buscando aí alcançar novos resultados, vai ser um prazer bater um papo, vai ser um prazer ter uma conversa significativa, né, com você. O Conversa Significativa tem um grupo, eu vou deixar aqui um QR Code, se você quiser escanear com o seu celular aí, fazer parte desse grupo. Lá, basicamente, a gente posta aí quando é que vai ter os Conversas Significativas, a gente costuma colocar o link lá para você poder ver ao vivo. Então, é uma questão de praticidade. Nossos convidados acabam participando lá desse grupo também. Então, se você está vendo gravado, né, tudo que a gente faz aqui no ao vivo, a gente coloca lá no YouTube depois. Se você está vendo gravado e não estava no ao vivo, não teve oportunidade de fazer uma pergunta aqui, fique à vontade de perguntar lá no grupo também, tirar dúvidas. Então, o grupo também é para isso. E deixa eu mostrar aqui, o nosso convidado vai dar um curso no próximo sábado, sem ser sábado amanhã, né? A gente está gravando aqui no dia 1. Esse curso vai ser no dia 9 de março aqui de 2024. Ele vai estar dando um curso lá no Software Zen, justamente sobre automação aí de pesquisas e tudo mais. Então, para quem gostar do papo aqui hoje, quiser se aprofundar, as inscrições estão abertas. Então, dá para você adquirir aí, fazer o curso ao vivo, ou adquirir e assistir a gravação depois do curso, né? Deixa eu chamar o nosso convidado para cá. Deixa eu trazer ele aqui, no destaque aqui comigo, para a gente começar a falar do que vocês realmente vieram aqui ver, né? Então, adicionar o destaque aqui. Me colocar aqui também. Muito bem, estamos os dois aqui agora. Boa noite, Edson. Tudo bom, meu caro? Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sexta-feira é sempre bom, uma oportunidade de aprender mais, né? É isso aí. Quem né? está aqui sinta-se privilegiado. Muito bem. Grato por aceitar esse convite, uma sexta-feira à noite, né? Você está aqui. Grato ao pessoal que está ao vivo aqui também. E a ideia aqui é ser uma conversa não só minha com o Edson, mas com todos que estão participando. Então, se você tiver dúvidas, fique à vontade aqui para concordar e discordar, tá? Para ser um bate-papo aberto, aqui não tem verdades perfeitas. A gente quer aprender com as trocas que a gente vai gerar aqui. Então, se tiver alguma dúvida aí, está no modo podcast, não consegue abrir a câmera e o microfone, ou não consigo abrir a câmera, mas eu posso abrir o microfone, fique à vontade em trazer as suas perguntas. Se não for possível abrir nem a câmera ou o microfone, coloca no chat a pergunta que eu leio aqui
e a gente conversa, a gente discute junto com o Edson aqui para aprender um pouquinho aí com a experiência dele. O Edson, para a gente começar, me conta aí, quem é você, onde que você habita, do que você se alimenta, me conta um pouquinho aí sobre Muito você. Bom. Leandro, obrigado aí pela oportunidade. Acho que vai ser um papo bem bacana, né? A nossa intenção aqui não é esgotar o tema sobre Fit for Purpose, né? Carinhosamente a gente chama aqui de F4P. Então a nossa ideia não é esgotar e não é nossa pretensão. Mas antes de falar de mim, a gente fala de algumas realizações. E eu queria poder trazer aqui uma grande realização e eu quero compartilhar com vocês. Ano passado eu tive a oportunidade de palestrar lá no Kanban Brasil, né? E quem estava lá com a gente foi o David Anderson, um dos criadores aqui do framework Fit for Purpose, além ali do Alex Zeglov. E sabe o que é bacana? Você até comentou aqui, né? A gente pegou aqui, ó, um autógrafo dele, é legal isso aqui ficar registrado, né? E aqui, de uma maneira, tradução livre, ele diz assim, olha, estou realmente abismado, estou maravilhado com o que vocês fizeram no seu case lá do Banco Carrefour. E aí, exatamente isso que eu quero mostrar aqui para vocês, Leandro. Bom, parabéns, viu? Eu vou Que bacana. compartilhar a tela. Receber do autor aí um elogio desse aí não é pouca coisa, né? Ele deve estar acostumado a ver muitos cases ao redor do mundo, né? Então, imagina. E uma das coisas que é bacana, sabe o que foi? A gente abordou nesse case lá do Banco Carrefour o quanto é simples de você utilizar o F4P, né? E a gente usou ali como base um Excel, mas do ano passado para cá, nós já fizemos uma evolução usando inteligência artificial. E eu vou explicar para vocês que foi uma dor muito grande, porque nós tivemos, pessoal, mais de 3.000 respostas dentro desse nosso case lá do Banco Carrefour. A gente usou para um produto real, Brasil inteiro, então foi mar aberto. E o que aconteceu? Quando a gente foi clusterizar, né, essas respostas do cliente, tivemos que fazer uma força-tarefa com mais ou menos 20 pessoas. Porém, o Edson, antes de você entrar aí, eu não sei se todo mundo que está aqui ou todo mundo que vai ver a gravação sabe o que é o Fit for Purpose. Beleza. Tá? Então, me conta um pouquinho aí, antes, o que é... me fala um pouquinho do Fit for Purpose. O Fit for Purpose é um framework, né? A gente tem a pesquisa ali, que é o Fit for Purpose Cards. Acho que não precisa entrar em detalhes, não, mas dá um overview aí para quem está assistindo e não sabe o que é. O foco nosso aqui não é ensinar Fit for Purpose hoje, né? Mas assim, conta para mim aí o que é o framework, e dentro do framework tem um artefato ali que é o Fit for Purpose Cards, o F4P Cards. Então me conta um pouquinho disso, aí você vem para o case, que aí que a gente ótimo, aqui, maravilha. Fica todo mundo na mesma página, né? Fazendo aqui a apresentação rápida, né? Então, o Edson Carlos, atualmente eu estou ali trabalhando na parte de portfólio dentro do Banco Carrefour e já venho utilizando o Fit for Purpose desde a minha antiga empresa, que foi lá no Banco Santander, o qual também tive a oportunidade de compartilhar um case de F4P utilizando lá dentro da nossa área do Centro de Excelência de Agilidade. Então, aqui é só um pouquinho das empresas que eu já trabalhei, da parte de, e principalmente aqui desse movimento ágil, né, que começou em 2018. Mas qual é a nossa intenção aqui, né, quando a gente fala de F4P? F4P, ou Fit for Purpose, é a peça que faltava na sua estratégia. Então, eu vou explicar, assim, que ele é um framework que ajuda ali a conectar a estratégia da sua organização com o propósito do seu cliente, principalmente quando a gente tenta analisar o seguinte: Edson, quando eu olho minha jornada do cliente, eu tenho vários momentos de contato, que eu estou colocando aqui na tela. Então, desde o momento do interesse, da busca, até efetivamente a compra, você tem vários momentos que o cliente se conecta com a sua empresa, que se conecta com o seu produto. Na compra de um curso, na compra de um celular. Quando você olha as outras formas de fazer pesquisa, principalmente o NPS, ele mede a recomendação. Quer dizer, o quanto você recomenda algo. Diferente do F4P, que a gente analisa propósito, ou seja, qual o propósito de você foi buscar aquele produto ou serviço. Então, a gente diz que
F4P ele é um framework. O que é um framework, Edson? Uma estrutura para ajudar as empresas a entender os propósitos do cliente. E dessa forma, segmentar o seu mercado de acordo com o seu propósito. Então, ao invés de eu agora, né, Leandro e o pessoal que está aqui com a gente hoje, ao invés de eu olhar o meu mercado por faixa etária, ou por faixa econômica, ou qualquer outra... Não, eu segmento ele por propósito. Então, alguém vem buscar meu produto pela qualidade. Legal. O que essa pessoa busca? O que eu posso melhorar no meu produto para aumentar ainda mais a qualidade ou deixar ela transparente? Outros vêm pelo preço, outros vêm pela oportunidade. Então, você segmenta os seus clientes pelo propósito que ele declarou. E, ao mesmo tempo, você olha se o propósito que você também quer para o produto está adequado. Eu até costumo fazer uma brincadeira assim, ó. Dificilmente alguém vai na loja da Apple para procurar produto barato. A Apple, em si, ela não vai vender nenhum produto barato. Ela vai vender um produto com um custo-benefício adequado ao cliente. Então, quem for lá com um propósito somente econômico, pode não ser atendido nesse propósito, porque o propósito da empresa é, não, eu vou te dar um produto que vai conectar com vários aparelhos que você já tem, então, relógio, celular, notebook, Mac, e qualquer outro aplicativo se conecta de uma maneira muito única. Então, a experiência que ele está colocando. E existe uma forma, como você falou, que a gente costuma ver. Então, a ideia, gente, não é explorar realmente o que é aqui o F4P, mas tem uma dimensão de que ele tem bastante informação. Aqui é a Big Picture do framework, e eu coloquei alguns números aqui, ó. Aí você fala, Edson, o que seria isso? Seria uma sequência? Tanto no livro quanto nos treinamentos, pessoal, ele não vai te dizer que você tem essa ordem. Essa ordem é baseada com a minha experiência de rodar F4P aqui em vários tamanhos, sei lá, já rodar F4P para setor, de rodar F4P para produto que não existe. É possível rodar, né? F4P para produto que não existe. De rodar F4P para produto que já está com uma certa maturidade. Então, eu encontrei uma forma que, se você seguir direitinho, passo 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ter muito mais resultado. Então, como o Leandro trouxe para a gente, né? Aqui é o F4P Card, e isso para mim é incrível. Leandro, toda vez que eu rodo, né, um ciclo de F4P... Volta no slide anterior ali, Edson. Ó, Volto. você tá, então tem o 1, tem o 2 lá embaixo, né? Tem um Isso, aviãozinho do 2. O que a gente vai focar aqui agora é o F4P Cards e o Boxcore, certo? Exatamente. Tá. Quando eu mostrar o exemplo do Pipoca Ágil, eu até consigo entrar aqui no 3 e aí vai ser bem bacana para a gente ver. Legal. Tá Só para bom? contextualizar. Então, a gente vai trazer aqui hoje, você aplicou isso para o público de um podcast chamado Pipoca Ágil, lá do nosso amigo o Ibson, e você vai trazer o exemplo dele aqui hoje para dados reais, né, de um podcast para a gente aplicar. Então, é um serviço, vamos dizer assim, mas dá para aplicar em produto, dá para aplicar numa série de coisas, né? Exatamente. E aí a gente vai entrar no modelo da pesquisa para entender como é que a pesquisa é feita, para a gente ver depois como é que a inteligência, como é que a gente pode ter ganho com a inteligência artificial, Isso. correto? E essa foi a dor que eu tive no meu último case, né? Eu tive mais de 3.000 respostas, foram quase 4.000 respostas, e realmente com a inteligência artificial isso seria muito mais rápido de fazer. Então, existe essa estrutura, tá, gente? Basicamente, o que me deixa feliz, assim, ó, é que com essas 3 perguntas, a gente gera um monte de informação. E é isso que eu quero mostrar para vocês, quando a gente for lá para o case do Pipoca Ágil, lá do Ibson Cabral, é você imaginar o quanto de informação você consegue com essas 3 perguntas aqui, né? Porque você escolheu o produto, dá uma nota aqui de 0 a 5, o quanto ele atendeu ao seu propósito, e na terceira você pede ali uma explicação. Basicamente, a primeira pergunta é para entender o propósito e motivação do cliente, a segunda é para capturar a experiência que ele teve ao consumir esse produto baseado no propósito dele, do cliente, e a terceira serve para você pegar os insights para melhorar o seu produto ou serviço.
Eu vou mostrar aqui para vocês uma tela, mas acho que quando a gente for para o case real, vai ficar muito mais bacana, mas para você chegar nesse resultado, é o que a gente fala lá da planilha automatizada. Mas o que realmente vai dar o ganho, né, o pulo do gato, com certeza é a questão de usar a inteligência artificial. Para mim, esse foi um fator que, com certeza, a gente vai ajudar muito a você rodar essa pesquisa, esse ciclo, né, que a gente chama de F4P, com muito mais celeridade. O que é bacana aqui, tá? Aqui a gente traz a imagem, tá vendo? Justamente sinalizando onde ela está localizada. Então, isso facilita você identificar em que momento da Big Picture, né, do nosso frame que a gente está falando. Então, estou falando dessa tabela aqui exatamente desse momento, que é o segmento de mercado baseado em propósito. Legal? Vê que foi bem rapidinho, né? Então, até para vocês fazerem uma ideia, assim, ó, o que a gente viu aqui foi a ponta do iceberg, né? A gente tem muito mais coisa para discutir, para entrar. Bacaninha, gente? Bacana, bacana. Eu vou lá no case, porque a gente vai ter bastante tempo agora. Legal. Então, assim, bem rapidinho ali o que foi, né? Não dá para explicar tudo do framework aqui, a ideia nem é essa, mas só para as pessoas se situarem aí o que é o framework. Aí você pegou lá o artefato lá, que é o Fit for Purple Cards, que são aquelas 3 perguntas, e os dados que estão aqui é lá do podcast do Y, o Pipoca Ágil. O Pipoca Então, Ágil. o pessoal que assiste lá, que participa do podcast dele, respondeu essas perguntas, né? Exatamente, Leandro. A gente perguntou o seguinte: qual o seu propósito em assistir, participar, ouvir o podcast do Pipoca Ágil? E aí o que é bacana, tá? Aqui a coluna B é referente à pergunta número 1, aqui na coluna D é referente à pergunta número 2, e aqui no F é referente à pergunta número 3, que são as respostas. Tá. E aí você fala... A pergunta 1, a pergunta é, qual era o seu propósito em assistir o podcast? Isso, a exatamente. pergunta 2 é, quão satisfeito de 0 a 5, né? 1 a 5? Isso, de 0 a 5. De 0 a 5, você está satisfeito com você está atingindo de resultado esse propósito, né? O meu propósito é descobrir coisas novas, por exemplo. Quanto Exatamente. que de 0 a 5 eu estou conseguindo descobrir coisas novas? E a terceira pergunta é explique por que você deu essa nota. Isso, por que eu dei essa nota 3, 5, 2, 4, né? Por que eu dei Exatamente. essa nota? Tá bom. Legal. Aí, o que acontece, pessoal? Quando a pessoa responde essa pergunta 1, ela é aberta. Então, o cara pode escrever uma palavra, uma frase ou um livro. Só que, para momentos estatísticos, você precisa categorizar essas respostas. E é isso que a gente chama aqui de cluster, né? De categorização. Legal? Então, a pessoa vai lá e escreve, olha, eu gosto de aprender sobre liderança, olha, é muito bom, é divertido, eu aprendo, ouço quando eu estou lavando a louça. E aí você não pode levar, quando você quer fazer uma análise estatística, simplesmente dessa forma. Você cria um cluster, que é uma categoria. Você vai pegando várias respostas, encontra esse tema comum e você classifica ele. E aqui é o grande pulo do gato, que é a inteligência artificial, né? O chat GPT ou outra, vai te ajudar, porque ele vai conseguir fazer uma análise sobre a resposta que o cliente deu e ele vai te ajustar, te dando uma sugestão de tema e de propósito. Então, qual foi o exemplo? Aqui no Ibson, do Pipoca Ágil, nós tivemos 84 respostas. É tranquilo de você fazer ali de maneira manual, mas imagina você ter 4.000 respostas, 5.000, 10.000. Então, você usar a inteligência, você acelera esse conhecimento. E a gente sabe, né? Toda IA generativa, ela tem uma capacidade de análise muito bacana. Você só tem que fazer as instruções corretas. E aqui a gente já tem esse exemplo, ó. Formato descontraído, aprender sobre liderança, ó, conteúdo que agrega conhecimento, de novo, formato descontraído. Então, como ficaria esse cluster aqui, ó? Eu vou pular para a aba de resultado, e olha só que bacana. Eu trouxe aqui, ó, já os propósitos clusterizados. Então, eu tive... Então, vamos lá de novo.
Então, você pegou 84 respostas, aí tinha gente lá que falava assim, porque é divertido, o outro, é porque não é cansativo. Então, respostas diferentes que se você, como você comentou aí, a questão estatística, você precisa normalizar isso, você precisa clusterizar isso. Então, você colocou lá, por exemplo, formato descontraído, e aí você contou quantos estão no formato distraído, quantos estão ali no aprender sobre liderança e agilidade. Na verdade, quando você clusterizou, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você reduziu para 7 opções, foi isso, né? Isso. E essas 7 opções são os 7 propósitos que a gente vai analisar. Maravilha. Legal? Aí, olha só que bacana. A maior ocorrência que a gente teve aqui, olhando para o Pipoca Ágil, né, do Ibsen Cabral, é conteúdo que agrega conhecimento. Foram 28 ocorrências. Então, 28 respostas falaram, ali na pergunta número 1, né, que o propósito delas de buscar ouvir o podcast Pipoca Ágil é porque realmente ele entende que é um conteúdo que agrega conhecimento. Legal? A ideia aqui, como eu falei, gente, não é que a gente avalie ainda F4P, demanda ali um tempo bacana, mas olha só, desse propósito, 89% deu como um positivo. O que quer dizer? Que a pessoa foi por esse propósito e avaliou ele de maneira positiva. Então, imagine isso para o host, né, do podcast, o querido Ibson, de imaginar, nossa, era exatamente isso que eu tinha de propósito para o meu podcast. A minha estratégia é fazer um podcast que leve conhecimento, que agregue valor para todo mundo. E o que é que o público dele está dizendo? Ibson, por esse propósito, eu também fui buscar seu podcast e eu avaliei ele de forma positiva. Então, essa é uma leitura que a gente tem aqui, tá vendo? Muito bom. Aprender sobre liderança, 19 ocorrências. E aqui, olha só que bacana da planilha, né? Ele dá as notas, tá vendo? Teve gente que deu nota 1, teve gente que deu nota 3, teve gente que deu nota 4, teve gente que deu nota 5. Eu trago aqui o sentimento, né? Um sentimento negativo, um sentimento neutro, um sentimento positivo. E você tem percentualmente essas informações. Esse sentimento você já está tirando da inteligência artificial também, Já, correto? exatamente, porque ele já consegue capturar, entender qual foi a nota e já fazer essa clusterização. Tá bom. Legal, Ed, eu queria fazer aqui uma análise mais apurada ou mais detalhada. Você tem ali percentualmente, tá vendo? Que 83%, gente, realmente, ó, tá satisfeito com os propósitos que ele buscou. Isso aqui que é o segredo, Leandro, quando a gente usa F4P. Cara, você cria um produto para quê? E o seu cliente procura esse produto pelo mesmo motivo? Sim. E aí, deu match? Então, o que você propôs com o que o cliente está disposto a pagar? Se deu match, significa que seu produto está adequado ao propósito do cliente. Por isso o nome Fit for Purpose, né? Aderente ao propósito. Então, você cria um produto para atender o propósito do cliente. Esse é o produto de sucesso que a gente tem. Muito bom. Bacaninha? Tem mais outras Legal, é informações. legal pesquisas também, né? Porque assim, essa coisa do formato descontraído, para mim, estaria em segundo ou em primeiro, né? E olha lá, está em Sim. terceiro, né? Exatamente. Mas é o momento que foi avaliado. Então, gente, eu poderia ter também aqui, ó, exatamente a tabela de propósito, mas uma coisa que eu gosto bacana é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui foi um dos que a gente conversou mais, porque assim, ó, qual a importância da F4P? Rodar a pesquisa, fazer a análise de dados das respostas, e aqui a inteligência artificial vai ajudar muito a você otimizar tempo, legal? E você gerar esse resultado. Como eu comentei, né, no nosso case lá do banco, eu tive quase 4.000 respostas. O que foi que aconteceu? Tivemos que criar um grupo de trabalho com mais de 10 pessoas, levamos mais de 25 dias, 24 dias, para poder clusterizar todos esses propósitos, mas teve um pequeno item a mais. A gente precisou revisar todos. Por quê? Eram pessoas que não estavam acostumadas a fazer esse depara. Isso para a gente atrasou um pouquinho. Imagina que essa dor vai ser resolvida exatamente com a inteligência artificial. Legal. Porque ela vai ser muito mais É. assertiva.
Deixa eu contar um case meu aqui, Edson, que só foi possível fazer porque a gente colocou IA. O que a gente fez em um produto, em um serviço, na verdade, no cliente, é que as pessoas recebiam, no final da jornada delas, um questionário ali do Fit for Purpose, e elas preenchiam. Então, isso era automático. A pessoa chegou ali no final de uma jornada dela dentro do SaaS desse meu cliente, ela recebia um e-mail ali com a pesquisa do Fit for Purpose. E aí, se ela não respondesse, a gente esperava 1, 2 meses para mandar de novo. Se ela respondesse, a gente esperava 6, 7 meses para mandar de novo, tá? Uhum. Então, a gente estava mandando de forma recorrente. Então, toda semana a gente tinha uma quantidade grande de coisas ali que precisavam ser analisadas. Era completamente inviável fazer na mão. Sim. Não, você não consegue, né, Leandro? Não, é impossível. A querida Maíra, né, que a gente conhece tanto ali com bastante treinamento que ela faz, ela também rodou o F4P para os treinamentos dela e a gente teve experiências bem bacanas. Leandro, antes de finalizar aqui esse case, né, eu queria mostrar um outro recurso que também a gente melhorou com o uso da inteligência artificial. Eu vou voltar de novo ali na nossa tabela de respostas, bacana? E vou aqui pegar o que a gente chama ali de a terceira pergunta do F4P Card. Legal? Aqui você pede para quê? Você pede para que o cliente, né, que está respondendo o F4P Card, ele justifique por que ele deu aquela nota. Né? E aqui também, mais uma vez, é uma pergunta aberta e o cara vai trazer texto. Então, ele vai dizer, olha, eu coloquei 4 porque gera inúmeros insights. Eu votei 5 porque eu estou aprendendo sobre metodologia ágil. Eu coloquei 5 porque o conteúdo é de alto nível e agrega valor. Mas também, gente, tem lá o cara que coloca nota 3. Tá vendo? Às vezes, precisamos tratar o tema com mais profundidade, ou com especialistas que pensam diferente. Considere outras experiências. Gente, isso aqui é um feedback de um cliente. O que a gente tem que fazer com isso? Aqui foi um outro pulo do gato, né? Por quê? Você pede para que a analise essas respostas e te sugira ali um plano de ação. Então, você pode fazer o insight individualizado por respostas. Essa é um caminho. Ou como eu estou acostumando fazer, tá? Eu peço para que ele me diga, olha, com base nas respostas fornecidas, me dá os insights e proposta de ação para que eu melhore o produto. E ele traz aqui, tá vendo? Tudo isso feito por inteligência artificial, tá? Mas é claro que você também tem aquela sua validação humana. Por quê, gente? Vocês conhecem o seu produto, você treina o chatbot ali para ele te responder de maneira adequada, mas das experiências que eu tive, está funcionando muito bem, tá? Tem uma questão de contexto ali que o chat não vai saber, a IA não vai saber, que você pode saber, por exemplo, sei lá, o Y podia ter mudado a forma de distribuição dele, né? E as pessoas estarem meio perdidas ali, não tá achando conteúdo, coisas que não iam estar lá na IA, mas que ele ia perceber que, de repente, algumas respostas vieram por conta disso, né? E sabe o que é legal, Leandro? Que a gente rodou isso com ele e ele fez, tá? Os planos de ação. Então, a gente já vai rodar agora de novo para poder capturar exatamente após as mudanças. Conta, quanto tempo, no caso, nesse case aí do Y, de quanto tempo se passou? O que eu quero saber é o seguinte, né? De quanto tempo você recomenda rodar, né? No caso, você rodou lá determinada época, você vai rodar de novo. Agora, qual que é esse intervalo de tempo aí? Legal. Como o Ibson, ele rodou para toda a sua base de ouvintes, né, que ele tem, então ele distribuiu nos grupos, colocou nas redes sociais, a recomendação é que a gente faça 6 meses. Então, o que é que o Ibson fez? A gente criou um plano de ação, eu contribuí com esse plano, né, inclusive estou com ele em um desses movimentos novos, que eu já explico já para vocês, e aí com 6 meses você consegue rodar. Quando eu tenho uma base muito grande, sabe o que eu posso fazer? Eu posso separar esse meu cliente em blocos e posso ir mandando F4P para esses blocos.
Então, por exemplo, eu tenho lá 5.000 clientes. Ao invés de eu mandar um ciclo F4P para os 5.000, eu posso mandar para 1.000 clientes. Depois eu vejo, analiso os propósitos, identifico quais são as ações e rodo novamente para mais novos 1.000 clientes. Entendi. Aí eu poderia rodar com menos tempo. Exatamente. E aí você falou que ele teve 80 respostas, né? Isso. Eu já tive esse papo com a Chiara, né? A Chiara aí é uma das especialistas aqui no Brasil de Fit for Purpose também. Ela me falou que se você tem 12, 13 respostas para cima, você já tem uma quantidade de dados suficiente. O que ela me trouxe na época foi que aquela quantidade de propósitos não vai mudar muito depois de 12, 13 respostas, né? Então, vai lá em resultados para mim, onde que você tem ali, ó. Ali ele teve 7 propósitos, né? Por exemplo, ó, esse de 16 você já considera, o de 19 você considera, o de 28 você considera, esse que teve só 3, não. Qual é o número aqui ideal? Seriam 7 ocorrências. Porque ele te indica uma tendência de que a sua base de cliente pode estar pensando igual, mesmo que eles não tenham respondido, tá? Entendi. Então, o número que a gente usa aqui é o número 7. Bacana? Legal, boa. Então, assim, se eu tenho 12, 13 respostas, eu já consigo fazer uma análise. Já consegue. Por isso que você está me falando que se eu tiver 4.000 clientes, eu posso fazer isso separando blocos de 1.000 clientes, mando para esses 1.000, capturo lá que seja 20 respostas, faço o plano de ação, volto, faço a pesquisa para outros 20, né? E aí eu vou fazendo dessa forma, uma forma de eu acelerar ali um processo de melhoria contínua, né? Tá, e aí eu queria só fazer aqui esse resumo. É isso, é uma pergunta, é isso, né? Exatamente, perfeito, desculpa. É que você falou tão certo aqui, que para mim já era uma afirmação. Eu só vou passar aqui no pós F4P, que aí vocês vão entender como o IA ajudou. Isso que eu queria ver, eu quero ver como é que você está rodando isso. Ó, na clusterização e no plano de ação, gente. Show. Rodar qualquer pesquisa, onde você faz uma análise ali das respostas do cliente, e não sair com um plano de ação, é melhor nem fazer a pesquisa. Eu já vou ser bem radical aqui. Aí, olha só o que a gente fez, tá, Leandro, junto com o Ibsen. Diversidade de convidado e experiência, profundidade nos temas, material de apoio, incorporar assunto de negócio, atender expectativa de transição de carreira, mais enfoque em metodologias ágeis e aprimorar a organização dos episódios. O que é que o Ibsen fez, então, depois da F4P? Começou a chamar co-hosts para poder falar sobre temas específicos. Eu sou um co-host que falo sobre SAFe, lá dentro do Pipoca. Então, a gente escolhe ali um período e eu vou falando sobre conteúdo profissional específico sobre SAFe. Ele criou ali também a parte de mentoria, que fala muito sobre transição de carreira. Também ele criou lá a parte onde você fala o projeto de simulação, justamente para atender o pessoal que está em transição. Então, ele criou uma forma, pelo Pipoca Ágil, tá bom? Onde você faz o projeto de simulação. Você vira PO, você vira SM, você vira Dev, você vira UX, trabalha por um período, ele como cliente, faz os pedidos e a galera precisa criar um produto, que na verdade é um site, né? É o próprio site do Pipoca Ágil. E as pessoas apresentam, tem dele, tem review, tem plane, entendeu? Tem todas as cerimônias para ter. Então, imagina agora a gente rodando F4P e foi exatamente, né? Com base nesse F4P que ele foi buscando os insights para melhorar o produto dele. Legal. Eu quero ver IA em ação, já entendemos. Muito bacana. Quem está ao vivo aqui, isso que eu quem está ao vivo aqui tem alguma pergunta? Gente, levanta a mão aí, coloca no chat, interaja da maneira que fizer mais sentido para você. A ideia é que vocês saiam daqui aí inspirados aí para poder resolver os problemas do dia a dia, tá? Eu tentei da melhor forma passar bem resumido, mas temos perguntas ali. Acho que é bem bacana a gente abrir para as perguntas. Legal. Parece que alguém ia falar, não falou? Eu tenho uma pergunta aqui. Pode falar, Matheus.
Edson, você vai mostrar aqui como você interagia com o ChatGPT para obter essas respostas. É o ChatGPT que você usa? Já vou logo dizendo ChatGPT, não sei nem se é isso, né? Mas eu fiquei muito curioso. Quem é que está falando aqui? Porque eu me perdi aqui. É o Regis. É o Regis. Deixa eu te trazer aqui para o destaque, então. Deixa eu te dizer assim. Eu conheço já um Fit for Purpose um pouquinho, né? Mas assim, eu tenho essa planilha. É uma planilha que você distribui nos seus cursos. Como é que a gente tem acesso a esse material que você está apresentando aí? Que eu estou dizendo, a planilha para formatar esses valores, essas coisas. Maravilha, Regis. Ótima pergunta, tá? Lá no treinamento que a gente faz no Soft Design, a gente vai distribuir essa planilha e também vai distribuir o prompt do ChatGPT, tá bom? É ChatGPT que a gente utiliza. Só que existe duas formas de eu fazer. A primeira, eu peço para o ChatGPT analisar as respostas e sugerir os temas e os propósitos com base no que ele encontrar. E isso funciona muito bem. E a segunda eu passo uma lista de propósito e peço para ele fazer uma análise cruzada. Analisa a minha lista de propósito, vai lá na resposta do cliente e faça uma correlação com essa minha lista prévia. E são esses dois prompts que a gente ensina lá no treinamento da Soft Design, e aí a pessoa consegue fazer, entendeu, Regis? O primeiro caso, bacana, eu tenho lá 5.000 respostas, vou ficar maluco clusterizando isso, eu jogo lá para ele me ajudar a achar esses clusters, né? Maravilha. Esses propósitos. O caso contrário, que problema que você está tentando resolver? Quando você tem lá meia dúzia de cluster e você pede para ele achar as perguntas que se relacionam com aquele cluster. O que você está tentando resolver nesse segundo caso? Exatamente. O que acontece? Tem produtos que eu já tenho os propósitos que a empresa vai oferecer para o cliente. Então, eu realmente preciso entender se esse propósito que está na minha estratégia do produto, os clientes estão buscando o meu produto baseado nele. Então, eu preciso partir de uma lista e ver se as respostas estão adequadas a essa lista de propósito. Maravilha. No segundo caso, não. No segundo caso venha o que vier, a resposta que o cliente quiser, vai lá e me crie o propósito que ele mencionou. Então, isso é mais aberto. São só duas formas de fazer. Você escolhe a que mais se adequa ao seu produto e ao seu serviço, e você faz pelo ChatGPT. Uma abordagem você segue as hipóteses, né? Você tem as hipóteses dos propósitos, né? E aí você quer confirmar ou ajustar esses propósitos, não é isso? Então, essa é uma abordagem, né? Exatamente, Regis. Então, aí no treinamento da Soft Design, a gente explica esses dois prompts, né, para você ensinar o bot, o ChatGPT, a fazer a melhor análise possível, baseado no seu critério. Maravilha. Legal, obrigado. Regis, você perguntou do curso, eu coloquei o link no chat do curso dele, tá bom? Para quem está vendo a gravação, vai estar lá na descrição no YouTube. Temos mais uma mão levantada aqui, Edson, e aí depois você vai lá para o prompt, tá? Eu vou tirar, deixa eu tirar aqui o Regis aqui do destaque agora, e eu vou trazer aqui, rapaz, você vai precisar me ajudar aqui com o seu nome, ó, que eu tô com medo de falar errado aqui, ó, James William. Isso, James William. Como é que vai? James. Boa noite. Boa noite. Então, parabéns pelo trabalho, tá? E pela execução que vocês estão fazendo aí, certo? A minha pergunta é uma bem básica, tá? Bem simples. Essa plataforma que vocês estão utilizando da IA, ela é do ChatGPT, é a 3.5 ou é a versão 4.0? Legal, James. Essa pergunta é fácil de responder. É a 3.5. Tá, perfeito.
Justamente porque a 4 ela é paga, né? Isso que eu ia falar. Para quem não Isso. conhece muito o ChatGPT, a 3.5, a versão 3.5 hoje ela é gratuita e a versão 4.x lá é uma versão paga. Então, a pergunta do William ali, de outra forma, é: você está usando na versão gratuita ou na paga, né? Dá para fazer na gratuita ou eu preciso pagar? Eu acho que essa é a pergunta, né? E aí, dá para usar na gratuita ou temos que pagar, o Edson? Legal. Dá para fazer na versão gratuita, que é a 3.5. A única detalhe é que, às vezes, a 3.5 ela se perde na orientação. Por isso que o prompt bem feitinho, ele não vai se perder, porque você vai dando etapas para ele. Então, você vai dizendo, olha, assuma o papel de um analista de UX, né, de experiência do cliente, e eu vou te passar uma lista de respostas e eu quero que você identifique os propósitos. E aí vou te dar um comando, ó, vou te enviar a lista, armazene. Agora eu vou te enviar a lista de propósito, armazene. Agora faça o depara. Então você vai dando etapas e comandos para ele e ele não se perde, entendeu? Mas tem que seguir esse roteiro O que você falou aí agora é engenharia de prompt, né? É saber... É engenharia de prompt. Isso, legal, tá bom. Que aí lá no seu curso você explica, né? A gente não vai nem ter tempo hoje aqui para entrar nesse detalhe. William, respondeu a sua pergunta? Perfeito, até porque a 4.0 ela paga $20, né? Isso. Fazer um upgrade que dá em torno de R$100 para a nossa conversão. Mas, perfeito, obrigado. Mas, William, é aquele negócio assim, né? Se você tem R$100, não vou dizer que não é dinheiro, né? Mas se eu tenho lá 5.000 respostas para analisar e tiver que pagar R$100, tá barato, né? Dado o tamanho do trabalho que eu teria, a quantidade de pessoas que eu teria que envolver. Dando para fazer na gratuita até melhor. Esse exemplo que você vai rodar agora aqui, que você vai mostrar para a gente aqui agora, dá para fazer no gratuito, é isso, né? Isso, dá para fazer no gratuito. Só existe uma... É legal fazer um disclaimer aqui, que a versão gratuita, a depender da quantidade de respostas que você tem, ele não vai conseguir gerar todas de uma vez. Porque ele tem a limitação, né? Mas aí é a limitação da versão gratuita, tá bom? Então, de repente, você vai ter que diminuir em lotes menores. Por exemplo, na versão tem 300 respostas, na versão gratuita. Tem 300 respostas. Ele não vai te dar as 300 análises de cluster de vez. Então, você pode ir fazendo em blocos. Tá. O Leonardo está perguntando aqui no chat, chegou a testar no Gemini também? Ele falou que na percepção dele, em alguns casos, ele acha que o chat, que o Gemini ou Gemini é melhor que o GPT. É um concorrente aí do GPT da Microsoft, da Google, de quem que é o Gemini? Isso, é da Google. Da Google, né? Funciona também, Léo. Funciona também. Por que dentro do nosso treinamento a gente recomenda lá o ChatGPT? Porque é hoje o que o pessoal mais está utilizando mesmo, assim, de familiaridade, tá? Mas qualquer IA generativa, se você passar as instruções corretas, ele vai executar. O que a gente recomenda é que você realmente faça uma análise ali, só para saber se ele entendeu exatamente o comando. Eu queria compartilhar a tela aqui, Leandro. Eu sei que a gente já está chegando... Não, mas vamos lá. Só fazer uma última pergunta aqui, ó. Tá bom. É uma dica aqui do Regis, né? O Regis Simão colocou aqui. Uma coisa que tenho percebido no uso do ChatGPT é que a contextualização da pergunta e a pergunta em si são fatores importantíssimos para a resposta correta do ChatGPT. Muito bom, é isso, né? Você sabe que... Aí, pegando esse gancho, sabe o que eu faço? Você sempre pede para o ChatGPT assumir um papel, porque isso fica muito claro. Então, no nosso caso aqui, eu uso muito um analista de experiência do cliente. Por quê? Ele vai trazer aqui, imbuído nesse papel, as informações. Então, imagina que o prompt é você dizer para ele, olha, eu quero que você assuma esse papel, eu quero que você analise essa informação e eu quero que você me dê a resposta dessa forma. Por exemplo, quando eu fiz os primeiros testes, ele me dava o propósito muito amplo. Sabe como era o propósito? Era uma palavra. E isso não é um propósito assim. Ed, dá para entender um propósito de economia, preço?
Sim. Mas quando você pede para ele aprofundar um pouco mais esse tema, o propósito, fica muito mais aderente. Então, foi isso que a gente fez. O que eu quero passar aqui, Leandro, se me permite, só para o pessoal entender a construção desse prompt, tá bom? Tá. Então, Para um quem exemplo não aqui. mexeu no chat GPT, no Gemini, Isso. nada, o prompt é como se fosse um chatbot ali. É como se fosse um chat. É como se você estivesse conversando com alguém ali. Exatamente. Então, eu só quero passar aqui bem rapidamente para vocês entenderem a estrutura que é sendo feita. Então, aqui é um prompt para identificação de propósito em resposta de cliente com a lista de sugestão. Então, nesse caso, eu já tenho uma lista prévia de propósito que eu quero analisar e eu quero pedir para a IA fazer o seguinte, ó, com base na minha lista, olha as respostas do cliente e faça essa associação. E ele divide isso em etapas, tá vendo? Etapa 1, a coleta de dados. Então, liste a resposta do cliente sobre o que eles valorizam. A etapa 2, forneça a lista de propósitos. Então, você vai dizer, olha, exemplos, aprendizado, entretenimento, atualização, network. Você insere a lista de propósito. Na terceira etapa, então, olha, agora eu quero que você faça uma análise cruzada das respostas do cliente do F4P Card com essa lista de propósitos que eu estou te dando. Analisou? Analisou. Ok, agora eu quero que você agrupe as respostas em cluster temáticos. Importante isso aqui, tá? Para o chat GPT, para o Gemini, se você coloca, por exemplo, a palavra propósito, ele pode ter uma interpretação diferente. Então, usar a palavra tema é muito mais assertivo, que é o que o Regis comentou aqui. É importantíssimo você saber contextualizar a pergunta para que a resposta venha verdadeira. Então, Ed, então usa o quê? Usa tema. Porque tema é mais fácil dele entender que você vai agrupar essas respostas em cluster temáticos, tá? E é uma dica. Muito Beleza. Aí, peço para que ele faça, então, documente para mim, então, ó, o nome do cluster, tema ou propósito da lista, exemplo de resposta que se encaixam e qualquer tema novo. Ou seja, a resposta do cliente não se encaixa em nenhum desse propósito que você mencionou. Então, ele vai lá e cria também. A etapa 6 é aquele da reflexão e ação. Utilize os insights obtidos para considerar ali o seu conteúdo e fazer o ajuste. Então, assim, de maneira bem simplória, eu não trouxe aqui o comando mesmo, o prompt, mas eu trouxe a estrutura para que você criar. Com base nisso, você consegue criar um prompt no chat GPT ou em outra IA generativa e ele vai te ajudar, sim, nesse resultado. Legal. Assim, pergunta prática aqui para ti, assim. Eu tive 80 respostas. Você faz na mão e roda na IA e compara, ou você só roda na IA? Eu estou tentando entender assim, quanto que você confia nisso, assim. Se vier 80 respostas, eu já jogo na IA, porque não, 80 eu ainda prefiro fazer na mão, assim, sabe? Como é que é esse? Onde é que é esse lugar aí? Legal, que bacana. Por usar a versão 3.5, que existe uma limitação de quantidade de resposta, né? Isso aí é limitação realmente da ferramenta. Eu já separo esses blocos e vou rodando. O que é que eu faço depois que eu rodo todas? Então, eu separo ali de 50 em 50, 30 em 30, eu vejo exatamente ali qual o período que eu estou executando isso. Exemplo, tá? Durante o horário comercial, o ChatGPT tende a responder menos, a versão gratuita. Durante horários alternativos, ali na madrugada, perto de meia-noite, ele consegue responder mais. Então, ele consegue até dar respostas mais completas sem dar erros. Identifiquei isso, eu consigo rodar todas de vez. E depois eu faço uma análise de qualidade. Se realmente esse propósito que o cliente colocou está realmente adequado ali com o tema. Esse é um trabalho que tem que ser feito sim, esse trabalho manual, porque tem a ver com a estratégia do seu produto, né? Você não vai confiar... Deixa eu refazer minha pergunta, que eu acho que eu não formulei ela corretamente. Você rodou lá com o Y, certo? Vieram 80 respostas. Sim. No caso do Y. Isso. Você fez essa análise já com inteligência artificial
ou esta quantidade de dados você acha que não vale a pena fazer lá com o IA, você faz na mão mesmo, você faz você mesmo, clusteriza e coisa e tal. Tá bom, não, faz com IA. Hoje você roda tudo com IA, então. Você tudo com IA. Já manda as 84 de vez e manda fazer. Tá bom. Tá bom? Legal, legal, legal. Assim, a capacidade de análise de uma IA generativa, gente, é muito grande, assim, de verdade. Se ele for bem treinado, e isso é a diferença do 3.5 e do 4, né? O 4, ele tem memória, então ele grava os comandos que você passou. O 3.5, de vez em quando, ele se perde, aí vem aquelas respostas que a gente chama de alucinadas, né? Ele tem alucinações, ou seja, ele dá respostas perdidas, mas se você for treinando ele e usando esse comando que a gente vai passar no treinamento, você diz, olha, assuma esse papel e eu vou te passar uma lista, eu quero que você armazene, depois eu vou te passar uma segunda lista, quero que você armazene, agora eu quero que você execute essa análise cruzada, quero que você armazene, agora eu quero que você clusterize ela e me traga o resultado em formato de tabela. Você vai realmente dando instruções. Legal. E aí, se eu for rodar, eu tenho lá 2.000 respostas e vou ter que rodar isso algumas vezes. Aí eu resolvo que eu vou rodar 100 por vez. Cada vez que eu for rodar esse 100, eu tenho que fazer esse passo a passo que você falou. Cada 100 você roda o passo a passo. Tá. O que vale a pena, né? Porque, ó, você gastou 20 pessoas, vocês gastaram um mês e tiveram dor de cabeça. Você vai perder ali 2, 3 horas fazendo isso, você vai ter a resposta, né? É um ganho de tempo absurdo, né? Muito absurdo. Ó, teve uma resposta de um GT, de um grupo de trabalho, que a gente simplesmente teve que refazer, tá? Desconsiderar tudo que a pessoa fez, porque a pessoa fez errada, sabe? Fez de qualquer forma. A gente simplesmente foi lá e deletou tudo e teve que outra pessoa, um especialista, ir lá e fazer esse trabalho. Era mais ou menos 200 respostas por pessoa, tá? Sendo analisada. Essas 200 que veio com a gente, qualidade 0. Descartamos e tivemos que refazer. Sem falar que são pessoas diferentes, né? Elas podem ter percepções diferentes. Exatamente. Então, muito bom, muito bom. Ó, eu vou... Se alguém tiver mais dúvida, coloca no chat aí ou levanta a mão novamente, tá? Aproveitem aí que a gente está com o cara aqui. Enquanto o pessoal pensa aí em mais alguma pergunta, deixa eu mostrar de novo aqui, então, o teu curso, que vai acontecer aí no próximo sábado, né? Dia 9, ó. Tem aqui o que você vai passar lá no curso, né? Então, são IA e Excel automatizado e insights e ação. O cara vai sair de lá com todas as ferramentas, né, Edson? Para poder rodar isso. Na verdade, ele já sai de lá rodando o F4P no outro dia, legal, se ele quiser. Tá. Já ganha o certificado, blá, blá, blá. Estão abertas as inscrições. Você acessa lá softwarezen.com.br, vai ter lá os cursos lá oferecidos lá. Você procura lá workshop automatizando pesquisa no Fit for Purpose com o Edson. Você vai achar lá, dá para você comprar. Eu vou colocar o link aqui no chat de novo. Se você está vendo a gravação, tá aí na descrição do YouTube, aí tá o curso do Edson. Se você está vendo depois de março, fica gravado lá também, então não é uma dor de cabeça. É isso. Perguntas, gente? Quem é que tem perguntas aqui, ó? Já chega. E uma coisa que eu queria reforçar, Leandro, que é exatamente, tá? O case que eu apresentei lá no Kanban Brasil, que gerou esse reconhecimento do David Anderson, foi exatamente isso, tá? Foi usando a planilha automatizada. A gente, nesse exemplo, não usou o IA, porque como era uma estrutura fechada na empresa, ela não permitia que a gente utilizasse os dados. A gente fez da maneira, isso é uma dor, mas com certeza, se eu pudesse utilizar IA, a gente com certeza teria uma otimização muito grande nas respostas. Mas foi exatamente usando essa planilha automatizada, que vai estar lá disponível para quem fizer o treinamento, que a gente apresentou. E a gente foi muito claro ali com o David, né? Imagina a responsabilidade, Leandro, de você palestrar um case de F4P com o criador do framework lá na plateia, te assistindo, entendeu? Acho que a pressão foi interessante. E esse reconhecimento dele parabéns, foi, viu, cara, faz. Parabéns. Faz. Entende? Tipo,
vai e faz. Então, é isso que você vai aprender nesse workshop, é exatamente com a pessoa que sabe teoria e também sabe a prática. Legal. Ó, parabéns, você aplicou isso em 2 grandes empresas aí já, tem um case bacana, ganhou parabéns aí do autor do método. E, cara, eu queria te dar parabéns por outra coisa também, que é você está devolvendo isso para a comunidade, né? O Ibson faz aquele podcast ali com tanto carinho, ele entrega aquilo para a comunidade, com paixão, com humor, né? Ele traz aquilo com uma alegria, com um jeitão que é só dele. Você está ali apoiando ele para que o podcast dele cresça também, devolver para a comunidade, isso é muito importante. Então, parabéns também por esse ato aí de apoio aí. E hoje está aqui, né, mostrando tudo que você está mostrando. Grato demais, assim. Já me deu altos insights. E é isso daí. Queria agradecer demais. Acho que o pessoal aqui não trouxe nenhuma pergunta até agora. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, te acho aí nas redes sociais também, né, Edson? Exatamente. Qual que é a rede social que você atua mais aí? É LinkedIn, Instagram? Hoje é LinkedIn. LinkedIn. Só te procurar. O Edson Carlos lá te acha no LinkedIn, pode mandar mensagem para ti lá, né? Tá bom. Pode sim. É isso daí. Gente, muito obrigado. Para quem está aqui ao vivo com a gente aí, um ótimo fim de semana. Para quem está assistindo a gravação, se você chegou até aqui, me ajuda também a compartilhar esse trabalho, então dá um like aí, assina o canal, compartilhe o link disso para que outras pessoas aí possam crescer aí com esse conhecimento que o Edson nos trouxe hoje. E é isso. Até uma próxima, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.